Tá bom. Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial da nossa equipe organizadora, todas as alunas que se prontificaram a organizar para nós esse momento, né, de recepção da professora Beatriz, aos enfermeiros que vieram do serviço, né, do HU, da CESAL, de outros serviços, enfermeiros que estão aqui, que são da residência, né, do campus de Coxim, a professora Francine também está aí, outros enfermeiros que estão também aqui presentes, ex-alunos, Patrícia da maternidade, então assim, muito obrigada aos alunos da graduação também, do mestrado, tá, e da residência. Também queria agradecer ao professor Fernando, ao professor Rodrigo, que não está nesse momento aqui, pelo apoio, pela parceria e pela organização. E em especial a professora Beatriz Toso, né, que eu vou apresentá-la, por este privilégio de estar conosco. Né? Nós somos um grupo de pesquisa, do Laboratório de Estudos e Pesquisa e Intervenção Familiar, e nesse laboratório a gente tem várias pesquisas e vários projetos de extensão, no qual a gente aborda, né, nos estudos, ações voltadas à criança e à família, tá, em vários ambientes, né, em vários contextos de cuidado. Também quero agradecer a presença da professora Marisa, que é da nossa disciplina, colega de longa data, que caminha junto, né, Marisa, em todos os sentidos. E é isso. Então, professora Beatriz, tenho o privilégio de tê-la, né? A professora Beatriz é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, uma colega, uma parceira, e ela se propôs a estar conosco nessa tarde para conversar um pouco, trazer para nós as evidências, né? O panorama da enfermagem pediátrica e os cuidados, né, a criança e a família, né, Bia, baseado em evidência, para que vocês possam aproveitar muito a tarde de hoje, tá? Então, eu vou apresentar a professora Beatriz. Gostaria de falar alguma coisa, Fê? Queria agradecer a professora Fernanda, nossa vice-líder também, do grupo de pesquisa, que tem desempenhado um papel importantíssimo, porque a gente sozinho não faz nada, né? E a Fernanda é uma pessoa que ela vai à frente, né, e consegue organizar vários dos projetos que nós temos. Eu queria agradecer a todos pela presença, né? Nós temos aí diversos profissionais, né? Tem os alunos da residência em reabilitação, né, que trabalham de forma direta com crianças, não só crianças, né, mas todas as percepções do ciclo e, enfim, todos que se propuseram a divulgar, a estar aqui conosco, e são sempre muito bem-vindos, né, em todas as nossas atividades, nas nossas ações, não só dentro desse momento em que a gente torna as nossas atividades abertas, mas também em todos os momentos, tá? Nós não somos um grupo, né, muitas vezes fechado, só entre os bolsistas, não. Nós queremos cada vez mais ampliar e que os alunos, seja do primeiro, segundo, todos os anos possam estar conosco em qualquer uma das atividades, né? Acho que durante esse momento vocês viram vários projetos de extensão que estão vinculados, então nos procurem, né? Apesar que fizemos já as inscrições, gostaria de rever agora no segundo semestre, nos procurem que sempre tem oportunidade para todo mundo, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e agradecer mais uma vez a presença da professora Beatriz, que a gente é uma honra recebê-la. Muito obrigada. Queria agradecer também ao pessoal do jornalismo que veio prestigiar esse momento, registrar esse momento, né? Gente, a todos vocês, de modo geral, nosso carinho, nossa gratidão. Vocês têm o QR Code aqui na mesa de vocês, na cadeira, que vocês podem direcionar as perguntas por meio deles, mas também pode direcionar as perguntas ao final diretamente para a professora Beatriz, certo? As mestrandas, mais uma vez, obrigada. As nossas bolsistas, mais uma vez, obrigada. A todos vocês, muito obrigada. Então, professora Beatriz, ela possui pós-doutorado junto à Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, doutora em Ciências pelo Programa de Enfermagem e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, mestre em Enfermagem Fundamental também pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, especialista em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal do Rio Grande e atualmente ela é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, campus Cascavel, atuando junto ao programa de mestrado e doutorado em Biociências e Saúde e cursos de graduação em Enfermagem na área de Saúde da Criança e do Adolescente, atualmente na coordenadora do curso, né? E mais uma atividade. Ela foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras nas gestões 2015, 2018, 2019, 2022 e
que atualmente é presidente da SUBEP na gestão 2022-2025, nossa presidente então. Vice-presidente da Rede Latino-Americana de Enfermeria Prática Avançada, membro do Research Group of the International Council of Nursing e experiência na área de enfermagem pediátrica, atenção primária à saúde e prática avançada de enfermagem, entre outras, né, atividades, atribuições e títulos que a professora Beatriz tem. Ela vai falar conosco hoje sobre o panorama da enfermagem pediátrica e a prática baseada em evidências no cuidado da criança e a família. Então, Bia, muito obrigada. E carinhosamente, né, eu chamo de Bia. Muito obrigada. Tá? Obrigada a você, querida, pela apresentação. Obrigada. Bom, muito bem. Boa tarde, gente. Muito obrigada por terem vindo aqui para estar comigo hoje. Me sinto muito honrada com a presença de vocês. Eu já quero dizer de antemão que é uma satisfação estar aqui. Quando eu soube que eu viria para cá, eu recebi o convite do Corém, Mato Grosso do Sul, para participar da Semana de Enfermagem, né, que inclusive está acontecendo aqui, no campus da universidade. De imediato, antes de responder que sim, eu já fiz contato com a professora Angélica e falei, ó, por acaso eu estarei aí nesses dias, você quer? Me ofereci, olha só. Você quer organizar alguma coisa já que eu vou estar aí? Ela nem me respirou, ela já falou, mas é claro que sim. E é por isso que eu estou aqui hoje com vocês, né? Então, agradecer a minha amiga de longa data, a professora Angélica, por proporcionar esse momento desse nosso encontro, né, de enfermeiros, futuros enfermeiros, residentes, né, mestrandos e mestres e professores, né? Então, é realmente uma enorme satisfação. Falar das coisas que a gente gosta de fazer é muito bom, né? Vocês viram que eu estou aí em muitas funções, né? Eu coordeno curso, eu sou vice-presidente de uma rede internacional, sou membro de grupo de pesquisa de outro, sou a presidente da SOBEP, né? E olha só, ainda sou professora, né? Ainda ensino na graduação, na residência, no mestrado, no doutorado. E quando a gente gosta de fazer isso, né? Tem até um velho ditado que diz, né, que se você fizer aquilo que você gosta, você não vai trabalhar nem um dia da sua vida, né? Pois eu sou um exemplo disso. Então, uma satisfação falar sobre esse tema para vocês. Então, para que vocês me conheçam um pouquinho mais, deixa eu só ligar aqui o meu aparelhinho. Ops, agora foi demais da conta. Vamos lá, vai dar certo. Tenham fé, vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui os objetivos da apresentação. Então, como que eu vou trabalhar esse momento aqui com vocês? Eu vou começar falando um pouquinho sobre como está a nossa formação de enfermagem no Brasil. Porque para falarmos da formação especializada, precisamos falar primeiro de sermos enfermeiros. Então, como isso está? Qual é esse panorama, né, para aí chegarmos nessa formação especializada? Depois vou falar um pouquinho, então, sobre essa formação do enfermeiro pediatra e neonatologista e por que é preciso, né, termos essa formação. Vou descrever a nossa atuação tentando abordar aqui os nossos 4 pilares de prática. O cuidado, o ensino, a pesquisa e a educação profissional, né, do nosso time, a educação permanente, mas também a educação em saúde para com os nossos pacientes e as nossas famílias. E também discutir as perspectivas contemporâneas, então, para a nossa prática, que deve ser uma prática baseada em evidências, para prestarmos um cuidado seguro para as crianças e as famílias. Então, agora, durante essa hora, é o que eu pretendo abordar aqui com vocês. O negócio passa de 2, de 3, ó, ele está por conta própria. Agora foi. Então, vejam só, como está a nossa formação? Nós fizemos, como a nossa sociedade, né, a Sociedade Brasileira dos Enfermeiros Pediatras, ela fez um estudo para identificar como estava acontecendo a formação especializada no Brasil. Esse artigo está publicado na nossa revista SOBEP, se vocês quiserem conhecer esses dados. Quantos cursos de especialização nós temos, onde eles estão, em que área. Então, eu estou trazendo aqui de forma resumida, mas se vocês quiserem, só acessem depois a página da revista, né, e podem ter os dados completos, então, em relação a essa formação. Então, vejam, hoje, cadastrados no EMEC, nós temos 1.289 cursos de graduação em enfermagem. É curso que não acaba mais, né? Mais de 1.000 cursos, é um tantão de curso de formação.
90% deles são presenciais. Entretanto, 10% estão lá cadastrados como cursos à distância, embora cursos à distância, teoricamente, não poderiam estar acontecendo. Não há aprovação para isso. Isso é um problema? Vocês acham? É, né? Como é que nós vamos formar enfermeiro para prestar o cuidado, uma coisa, né, que tem aí um percentual, pelo menos 50% técnico de contato, de cuidado à distância, né? Eu ainda não sei fazer isso, não sei se eu vou querer aprender, né? Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje. O nosso ensino, ele está distribuído desta forma, em torno de 11% nas instituições públicas, integrais, gratuitos, diurnos, e 96%, aqui a gente incluiu, né, essas propostas, estão em instituições privadas. Estar em instituição privada por si só não é ruim. Nós temos muita gente que já trabalha, precisa trabalhar para poder estudar e vai para a universidade à noite para obter a formação como uma das nossas alternativas, né, no mundo para a mudança de vida. Acontece que na grande maioria dessas instituições, foi o que a gente evidenciou olhando para os projetos pedagógicos, esses cursos eles acontecem com carga horária reduzida, em 4 anos noturnos, sem carga horária prática, com a prática sendo desempenhada apenas no estágio curricular no último ano do curso. Então, nós não podemos falar de um único enfermeiro no Brasil. Quando a gente olha essas disparidades na formação, nós vemos que nós temos diferentes tipos de profissionais. Qual é a habilidade ou as competências que esse enfermeiro que forma com esse sacrifício, que trabalha o dia todo, que vai à noite para assistir aula e que tem uma carga horária de prática reduzida a hora que ele vai para o mercado de trabalho comparado a um outro que estudou aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que teve aulas durante o dia, que teve práticas distribuídas ao longo dos 4 ou 5 anos de formação, que em cada disciplina, né, teve o aprendizado teórico-prático que ainda por cima foi reforçado no estágio curricular. Então, são disparidades que a gente precisa resolver. Então, não é à toa que as nossas diretrizes curriculares estão em debate agora. Semana passada foi aberta a consulta pública para a gente poder opinar em relação a isso. Então, por favor, acessem, entrem lá, alunos da graduação, da residência, do mestrado, emitam a opinião de vocês, porque a gente corre o risco de passar a aprovação do EAD. Corre esse risco. Então, é uma mobilização que nós temos que ter, que como cidadão e futuros enfermeiros ou já enfermeiros, de entrar e dizer, não é possível. Nós não podemos ter esse tanto, né, de carga horária por EAD, porque nossa profissão é uma profissão do cuidado. Então, façam esse esforcinho, né? Arrumem um tempinho nas vidas de vocês. Eu tenho a impressão que 1 hora, 1 hora e meia fica resolvido para a gente poder emitir opinião baseada em evidências, obviamente. Não dá para entrar lá e dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, né? A gente sabe o caminho, sabe como fazer a citação, a referência, mostrar que isso não pode acontecer. Então, assumam esse compromisso comigo, por favor, de entrar na consulta pública e dar a opinião de vocês em relação às nossas diretrizes curriculares nacionais. Além disso, olha só, a nossa proporção de formação é muito dispar no nosso Brasil. Imagine o tamanho que nós somos, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, na região centro-oeste e na região nordeste, é onde nós temos o menor número de escolas e o menor número, portanto, de enfermeiros sendo formados e trabalhando nessas regiões. E, gente, são as regiões geográficas maiores do nosso país. Quando a gente olha para o mapa, né, mais de 50% dele está aqui, no centro-oeste e no norte do país. Então, Nordeste, Sudeste e Sul são as regiões que mais formam os profissionais e que concentram o maior número de profissionais. Então, há uma disparidade. Ó. Nós temos 41% dos profissionais sendo formados na região Sudeste e permanecendo na região Sudeste para trabalhar e 28% na região Nordeste. Então, os outros, né, 41 mais quase 30, né, os outros 30% é que se distribuem nas outras regiões. Isso é muito pouco, né?
E a região norte, então, tem o menor número de cursos, né, apenas 9,6%, e concentra o maior número de cursos de graduação à distância, né? E aí é fácil de entender porque é a maior região geográfica do país e a de mais difícil acesso. Estamos falando de uma floresta amazônica, né, de um transporte que se dá basicamente por rios, não por estradas ou mesmo transporte aéreo, que tem um custo elevado. Então, se entende, né, por que a maioria dos cursos ofertados à distância está sendo ofertado na região amazônica. Mas, independente disso, né, nós temos que falar que não pode ser, porque o que a gente tem que fazer, né? Tem que levar os cursos para onde as pessoas estão, mas não à distância, né? Levar de verdade, levar realmente, né, com a prática e a necessidade de formação que a gente tem nesses locais. E agora, olhando para a nossa formação especializada, né, a pós-graduação em relação à graduação. Vocês viram, mais de 1.000 cursos de graduação, né? Mas olha só, apenas 13,8% de pós-graduação. Ou seja, uma miséria. Nós formamos enfermeiro e aí nós não damos oportunidade para o enfermeiro para ele progredir, para ele avançar para a formação especializada. Então, ainda são muito poucos os cursos de pós-graduação. A maioria deles é ofertado na modalidade de especialização, 96%, ou seja, pouquíssimos cursos de residência. Residência, gente, é treinamento em serviço. O aluno está sendo pago para aprender. Ele já é formado, ele já é profissional e ele ainda ganha para aprender. Então, é preciso investir em cursos de residência. Na nossa área, né, residência em pediatria, residência em neonatologia, cuidado do adolescente, ebiatria, não tem registrado no EMEC nenhuma residência para cuidar do adolescente. É como se essa população não existisse. Então, esse é um investimento que nós precisamos fazer na nossa área para que a gente tenha essa formação especializada. Esse pouco que a gente tem, olha só, concentrado no Sudeste. Como eu falei, né, a maioria da formação está nessa região, assim como a pós-graduação. Isso dificulta para o enfermeiro, para ele progredir na carreira. Como ele vai fazer especialização se ele mora lá no norte e a maior parte das especializações está concentrada na região sudeste? Como faz, né, para essa formação especializada? A maioria ofertada por instituições privadas, né, quase 97%, e o predomínio está na formação associada, cursos de especialização em pediatria e neonatologia juntos, né? O que também é um pouquinho complicado, porque se a gente pensar que a carga horária de especialização é 360 horas, como é que você dá essa especialização em 2 áreas com essa carga horária reduzida, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse essas formações em separado. Na modalidade presencial, a maioria, felizmente, com carga horária média entre 400 e 499 horas e uma oferta média de 81 a 100 vagas por curso de especialização. As maiores ofertas, elas estão justamente nessas especializações que são à distância, né? Que não é o ideal, mas que também já é alguma coisa na progressão da carreira. De novo. Foi? Não foi. Acho que está com mau contato, porque... Vamos ver. Passa para mim, já faz favor, volta para esse. Então, aqui, por que, né, a importância dessa formação especializada? Então, e pronto, vai para o mundo do trabalho, né? As evidências científicas mostram que a formação especializada, além de melhorar a qualidade do cuidado, traz mais segurança para o profissional na sua prática e para quem está sendo cuidado. Então, aqui eu estou mostrando para vocês algumas dessas publicações ao redor do mundo que mostram justamente isso. Então, essa aqui, né? Impacto e percepção de enfermeiros certificados para enfermagem pediátrica. Então, o objetivo do estudo foi identificar o valor da certificação nos resultados para os pacientes. Como é que os pacientes percebiam esse cuidado prestado por profissionais capacitados para esta prática? E aí o resultado mostra que a formação especializada, ela foi relacionada com o aumento na satisfação dos pacientes e mais do que isso, na retenção dos enfermeiros no local de trabalho. Então, quando a instituição ela contrata o profissional para atuar com formação especializada na unidade especializada e paga por isso, não há perda de profissional.
o profissional sente a sua prática reconhecida e se mantém naquele local de trabalho, não fica aquela migração, né, de vaga por, vou para aquele hospital porque aquele paga R$200 a mais do que esse que eu estou trabalhando, né? Então vejam, isso ao redor do mundo, né? Essas evidências mostram que se tem um plano de carreira, se a instituição investe em contratação do pessoal especializado, isso melhora o resultado para o paciente e para a instituição, porque a rotatividade de profissionais diminui. Você quer passar o próximo para mim? Este outro artigo, ele publicado aqui em 2015, sobre o impacto da taxa de enfermeiros certificados no resultado de satisfação dos pacientes, foi de uma revisão de literatura. Então, ele englobou todos os outros estudos que haviam feito essas avaliações de impacto e condensou esses resultados e mostrou que há essa necessidade de pesquisas para subsidiar os benefícios quantitativos da certificação de enfermeiros na necessidade dos pacientes e que houve correlação quantificável com satisfação do paciente com os resultados do cuidado de saúde. De novo, mostrando que em todos os locais onde o enfermeiro especialista foi contratado para cuidar dos pacientes daquela área que tinha o conhecimento, houve um cuidado melhor e uma maior satisfação do paciente em relação ao cuidado recebido. Esse outro, aumentando os resultados através da coordenação dos cuidados, medindo a coordenação dos cuidados da enfermeira de prática avançada. A enfermeira de prática avançada foi a minha fala, né, aqui na conferência da jornada do Corém, Mato Grosso do Sul. Ele é um enfermeiro diferenciado porque ele tem uma prática clínica ampliada. Uma prática clínica ampliada no sentido de que ele recebe a formação para fazer o cuidado clínico realmente. Então, ele solicita exames, ele avalia o paciente, ele interpreta esses exames, ele vai prescrever a medicação se for necessário, ele assume todo o cuidado do paciente sob sua responsabilidade. Esse enfermeiro, ele atua, né, de forma ou especializada ou generalizada na atenção primária à saúde, mas na nossa área, pediatria e neonatologia, ele pode fazer essa formação, ele pode, por exemplo, fazer uma formação como Family Nurse Practitioner e depois ele faz o Pediatric Nurse Practitioner, então ele pode atuar como um enfermeiro pediatra de prática avançada. Sobre isso, já vou dar um spoiler para vocês, podem anotar aí, a gente está com um artigo para sair agora, já no próximo mês, na revista da SOBEP, da professora que coordena a SOBEP deles, né? A Associação Norte-Americana dos Enfermeiros de Prática Avançada. Então, ela escreveu para a gente encomendou um artigo para ela explicar como é que é o trabalho desse enfermeiro de prática avançada pediátrico. Então, não vai sair já semana que vem, porque agora, quando eu estava aqui, eu recebi da revista para fazer a última revisão, para ir enviar para publicação. Ainda não deu tempo de fazer, está ali na minha lista de tarefas, mas já vai sair. Aí eu recomendo a leitura para vocês, para conhecer essa outra realidade também. Mas aí o que o artigo mostra, né? Que quando a gente tem um enfermeiro pediatra de prática avançada e ele assume, por exemplo, a gestão de um caso de uma criança com condição complexa ou com condição crônica, o que acontece? Melhora o uso do serviço de saúde, o resultado para aquela criança. O que esse enfermeiro faz? Ele faz um plano de cuidados, um plano terapêutico para aquela criança e ele é que vai fazendo o fluxo dessa criança dentro dos cuidados. Então, ele agenda, por exemplo, na segunda-feira a consulta é com o enfermeiro, vai receber esse cuidado. Na terça-feira é com o fisioterapeuta, vai receber esse cuidado. Na quarta-feira é com o psicólogo e assim por diante. Então, ele vai fazendo os agendamentos, vai providenciando o fluxo desse paciente dentro da rede de cuidados e coordenando todos esses profissionais, olhando o que eles estão escrevendo na evolução, vendo o que ele tem que modificar no plano de cuidados ou não. E é claro que isso otimiza o cuidado para o paciente e também para o serviço de saúde, porque a gente não fica com o paciente perambulando dentro de serviço para tentar achar, né, agendar e se deslocar isoladamente para um ou outro serviço, né? Acho que esse deu.
Este outro aqui é de modelagem estratégica da força de trabalho, também do enfermeiro de prática avançada na pediatria. E o que ele mostra, né? Ele mostra que existe uma carência de profissionais nos Estados Unidos. Esse estudo foi feito por esta associação, pela Associação dos Enfermeiros Pediatras de Prática Avançada, e mostrou que nos 13 anos que eles analisaram, houve uma diminuição da formação desse profissional e da sua entrada no mercado de trabalho tão grande que ia demorar próximos 13 anos só para recompor o número dos profissionais. Então tem uma carência no mercado, assim como a gente já teve aqui no Brasil, não sei se é do conhecimento de vocês, mas teve agora há pouco tempo, a gente não tinha mais pediatra, não tinha alunos de medicina querendo fazer residência em pediatria. E ainda é pouco o número de pediatras que a gente tem no Brasil, porque se desencantaram, talvez, né, com a prática clínica da pediatria, não sei o que aconteceu, tem muito poucos, né? E a mesma coisa aconteceu com os enfermeiros pediatras nos Estados Unidos. Então, esse artigo trata disso, mostrando justamente a importância que é ter o profissional especializado para essa prática e quando não tem, a falta que ele faz. Deixa eu tentar mudar, Ângelo. Tudo bem. Bom, então aqui, agora, uma vez que eu já trouxe nessas evidências mais abrangentes, vamos dar uma olhadinha nos nossos cenários de prática para eu passar a abordar, então, os nossos 4 pilares aí de desenvolvimento da profissão. Como enfermeiros especialistas, né, ou em neonatologia, ou em pediatria, ou em ebiatria, todos esses cenários são possíveis para a nossa atuação. Por exemplo, na atenção primária, quais são as práticas mais comuns para a nossa formação especializada? A consulta da primeira semana de vida do recém-nascido, as consultas de puericultura, as imunizações, não só na sala de vacinas, mas coordenando o programa de imunizações, o acompanhamento de saúde das crianças nos centros municipais de educação infantil e também dos adolescentes por meio do programa Saúde na Escola. Então, vejam, né? Só na unidade de atenção primária já tem trabalho para a semana inteira só no cuidado com a saúde da criança e do adolescente. Sem falar todos os outros grupos, né, que a gente ainda abarca no nosso cotidiano numa unidade de atenção primária. E também o atendimento do adolescente na unidade básica de saúde, quando ele vem, né, até a unidade em busca de cuidado ou orientação. Além disso, né, no nosso segundo nível aqui de cuidado, dentro da progressão de uma rede de atenção à saúde, nós temos o cuidado ambulatorial. Em que situação, né? Atividades clínicas de educação e saúde, pesquisa e gerenciamento em unidades de ambulatório especializado, por exemplo, do segmento do recém-nascido, como vocês têm aqui no LEFIP, né? O que vocês estão fazendo aqui? Estão fazendo um cuidado altamente especializado num ambulatório de cuidado do segmento do recém-nascido prematuro, não é? Então, como esse, muitos outros estão espalhados pelo Brasil. Da mesma forma, atividades clínicas em ambulatórios, por exemplo, para o tratamento e a prevenção da obesidade, da diabetes, da saúde mental e tantos outros, né? Basta ter a vontade de colocar o ambulatório em funcionamento, começar e avançar. Hoje, inclusive, nós temos a previsão da regulamentação pelo Conselho Federal de Enfermagem da prática autônoma do enfermeiro nas suas clínicas de cuidado, né? Então, qualquer um de vocês pode se juntar com um grupo de colegas e montar, por exemplo, um serviço, né, de cuidado de crianças com diabetes. Ou então, de prevenção da obesidade, né? Por que não? Isso é possível. E também as atividades, essas mesmas atividades em ambulatórios especializados de atendimento do adolescente. E no hospital, em todas as unidades que prestam o cuidado para crianças e adolescentes, né? Começando com as unidades de pediatria, alojamento conjunto, as UTIs neonatais, as unidades de cuidado intermediário, as UTIs pediátricas, né? São todos espaços de atuação da nossa formação especializada. Então, uma vez visto esses espaços de atuação, acho que você que vai ter que passar para mim, querida. É esse do COI mesmo, o próximo. Aí. O Conselho Internacional de Enfermeiros Neonatais, ele estabeleceu competências para o cuidado
que estão publicadas nesse artigo, se vocês quiserem buscar, né, quiserem ter acesso. Ele foi publicado em 2017, então mapeando as competências do enfermeiro em neonatologia, foi uma pesquisa qualitativa. Ele elaborou 42 competências para o perfil do enfermeiro neonatal. Bom, isso como um conselho internacional para orientar os enfermeiros que são associados. Nós temos muitos colegas aqui no Brasil que são associados ao COIN. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, né, que congrega também a neonatologia, pensou, bem, nós também precisamos pensar em competências aqui para o Brasil. Nós temos as diretrizes curriculares para formação na graduação, mas não temos orientação de competências para a prática especializada, nem na neonatologia, nem na pediatria. Então, nós montamos um grupo de trabalho que analisou essas competências, por exemplo, do COIN, que já haviam sido, né, estabelecidas e publicadas, e a partir de várias realidades de competências de vários outros serviços e também das pesquisas realizadas aqui no Brasil, nós estabelecemos competências para a formação do enfermeiro pediatra e neonatologista aqui para o país. Então, essas competências, elas foram validadas no Congresso, no 8º Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica Neonatal, realizado aqui em Bonito, e que, inclusive, né, foi coordenado aqui pela instituição de vocês, né, a professora Maria Angélica foi a presidente local aqui do evento. Então, nós fizemos um fórum, e nesse fórum, essas competências, elas foram validadas. Então, eu logo adiante mostro para vocês, nós temos isso publicado também num artigo da SOBEP, que vocês podem acessar e olhar, inclusive para saber, né, se vocês estão fazendo residência em pediatria, por exemplo, será que na minha residência, né, todas essas competências estão sendo trabalhadas? E se não estão, com quem que eu vou conversar, né, o que eu posso fazer para adquirir essas competências então? Então, bem bacana, não sei se vocês já conhecem, mas se não conhecerem, eu já vou mostrar o artigo para vocês. Pode passar, então. Aqui, gente, eu deixei a apresentação, vocês vão poder acessar depois, estão listadas todas essas competências que eu só trouxe para mostrar para vocês. Não vou fazer a leitura delas, tá? Mas aí vocês podem olhar que é muito similar àquilo que vocês já fazem, né, no cotidiano da formação, mesmo que isso tenha sido elaborado fora do país, né? Então, pode passar elas antes. São 42, lembrem, né? Tá. Isso. Aí, aqui, para mostrar para vocês, porque lembra, nosso tópico de hoje é falar, né, de prática baseada em evidências, né? Então, tudo isso são evidências que foram sendo construídas em outras realidades e eu estou trazendo aqui para que vocês conheçam. Então, aqui vocês têm as competências para enfermagem neonatal elaboradas na Austrália. Então, aquelas que o Conselho Internacional elaborou tentou abarcar realidades de vários países, mas os países também fazem as suas próprias competências, assim como nós fizemos as nossas. Então, está disponível nesse artigo, né, da Patrícia Brumley, as competências elaboradas, então, para esta realidade, né? Então, vocês podem também acessar e olhar. Não, pode avançar. E nós temos também as competências elaboradas para o enfermeiro pediatra, não só para o enfermeiro neonatologista. Então, essa aqui, né, ela foi elaborada pelo Conselho de Enfermagem e Obstetrizes, e ela incluiu, então, evidências de que seriam necessárias 450 horas de prática, 35 horas de desenvolvimento profissional contínuo e 5 exemplos de retorno da prática e textos reflexivos para que o enfermeiro pudesse provar a sua competência. Porque fora do Brasil é muito comum que os enfermeiros precisem fazer a revalidação da sua certificação. Essa revalidação ela pode ocorrer a cada 3 anos, como nos Estados Unidos, a cada 5 anos, como na Inglaterra. Então, você não faz lá o seu registro profissional e pronto, como aqui no Brasil. Passado esse período, você é chamado para revalidar o seu registro. Se você não fizer isso, o seu registro é cancelado, você não pode mais trabalhar. Então, você tem que provar que você se manteve atualizado. É esse o nível da prática baseada em evidências, né? Então, vejam, nesse caso, né, o artigo está mostrando qual é a exigência dessa realidade. Então, como é que você prova isso, né? Não é que você tenha que ir lá fazer um curso de 450 horas, né, e fazer o que o conselho determina. Não, você busca dentro da sua área de expertise.
E aí você apresenta o quê? Os certificados que você fez. Então, chegou a hora de você revalidar o seu registro, você entra lá no site, né, do órgão, faz o seu processo, envia os seus documentos, eles vão analisar e vão autorizar que você continue trabalhando. Isso é para o resto da vida. Né? E aqui não, aqui a gente forma, vai lá no nosso conselho, faz o registro e pronto, né? Então isso é um pouquinho diferente no Brasil do que a gente tem ao redor do mundo. Esse outro artigo aqui também mostra, né, as competências clínicas do enfermeiro pediatra, e aí ele aborda, então, 6 domínios de competência clínica que vão incluir o conhecimento pediátrico específico e as habilidades clínicas, educação e orientação para a saúde, utilização e o engajamento da pessoa em pesquisa, né, ela produzir pesquisa e consumir pesquisa, o desenvolvimento da identidade profissional, a liderança clínica e profissional e o cuidado holístico, ou o cuidado integral, como a gente usa aqui no Brasil. Pode passar, Angela. E aqui, então, o que eu já contei para vocês, né, a nossa publicação de competências, então está disponível na revista da SOBEP, entrem lá, baixem, deem uma olhadinha, né, vejam se vocês estão desenvolvendo essas competências para atuarem como enfermeiros pediatras e enfermeiros neonatologistas aqui para o Brasil. É um conjunto de competências separado para cada área e é bem importante, né, conhecer e ver se contempla aquilo que vocês estão desenvolvendo. A nossa página da SOBEP, se vocês ainda não acessaram, se vocês não são sócios, venham se juntar a nós, porque uma sociedade se faz dos pares, né? Não sou eu sozinha que faço a sociedade, né? Eu, meus colegas, todos voluntários, ninguém ganha nada para isso, né? E é por meio dessa junção de pessoas com vontade de trabalhar que a gente avança na profissão. Então, vejam. Hoje nós temos já 3 e-books produzidos, que eles são gratuitos para os sócios, né? Aqui vocês estão vendo um deles sobre o brinquedo terapêutico. A gente tem pesquisas que são conduzidas pela sociedade, cujos resultados ficam acessíveis na revista para consumo. Um deles foi esse da formação, que eu mencionei para vocês. Outro que nós estamos conduzindo agora é sobre os projetos políticos pedagógicos dos cursos, e a nossa maior dificuldade está sendo justamente receber os projetos, né? Que as instituições nos enviem os projetos, que é para a gente saber se as competências estão sendo desenvolvidas ou não, né? Então, nesse momento, nós estamos nesta pesquisa. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, o nosso espaço de mural do conhecimento. Ele é para a gente divulgar tudo aquilo que foi produzido e não cabe no Lattes, sabe? Por exemplo, vocês produziram uma tecnologia, um manual, um protocolo de procedimento operacional padrão desses das instituições, tiveram maior trabalho, né? Foram buscar na literatura, produziram, não tem onde publicar. Agora tem. Na página da SOBEP. Então, o nosso mural do conhecimento, ele funciona como funciona uma revista. Digamos que você, Dani produziu um protocolo operacional padrão de, deixa eu ver, sono e repouso do recém-nascido não tem neonatal. Foi na literatura, buscou evidência, mostrou a importância, né, das horas de sono, de fazer o protocolo de mínimo manuseio, não mexer muito com o bebezinho. Fez, validou, está em uso lá na unidade dela. Ela quer divulgar esse trabalho. Onde ela pode divulgar? Aqui. Ela manda para a gente. Vai passar pelo quê? Vai passar por um corpo de revisores, por um conselho editorial, vai receber um DOI, que você vai poder, né? Antes não tinha como colocar no Lattes, agora vai ter, né? Então, é isso. A gente está aqui divulgando para vocês, né? Claro que isso é disponível para o sócio, né? Para você poder fazer isso, né? Você não precisa pagar para fazer isso, mas você precisa ser um associado, que nem para publicar na revista. Para publicar na revista você não paga a taxa de publicação se você for sócio, né? Vocês que já publicaram sabem quanto custa, né? A gente publicar em revista. Então são benefícios, né, que a gente tem para os associados da SOBEP, tá? A gente também realiza os nossos congressos, né? Os nossos congressos são bianuais. O próximo é em Salvador, já estão todos convidadíssimos. Espero vê-los todos lá com os trabalhos de vocês, TCC, o TCR, as dissertações de mestrado, porque se vocês estão trabalhando nessa área, esse é o congresso de vocês, né? O nosso Congresso Nacional de Enfermagem Pediátrica e Neonatal é onde vocês vão divulgar o trabalho que está sendo feito, né? Então, espero vocês em Salvador o ano que vem.
Também nós trabalhamos com o sistema ProEnf, não sei se vocês conhecem, fazendo a certificação profissional. O formato, antes ele era por meio daqueles textos escritos, e foram certificados 6.139 profissionais ao longo do tempo de parceria da SOBEP com o sistema ProEnf. E a partir desse ano, essa formação, seguindo aí, né, a tecnologia moderna, ela vai passar a se dar por meio de videoaulas. Então, a gente segue preparando os cursos. O primeiro, de consulta do enfermeiro em puericultura, já está quase saindo, eles estão fazendo a editoração. E depois desse, a gente vai prosseguir aí, tendo muitos outros, né? Esse foi o primeiro porque foi feita uma enquete com os assinantes e essa foi uma das demandas que os enfermeiros apresentaram. Dificuldade principalmente de fazer avaliação de reflexos, né? De fazer os testes de reflexos e saber se a criança tem alguma dificuldade neurológica ou não. Então, vai estar tudo trabalhado nesse curso. Então, quando sair, também, se quiserem consumir, fiquem à vontade, tá? Pode passar esse também, Angela. Bom, e agora, lembra que eu falei que eu ia abordar um pouquinho dos nossos 4 pilares de prática, né? Então, começando pela clínica. Para a gente ter uma clínica segura, baseada em evidências, que a gente consiga ter a oferta de cuidado com qualidade e segurança para o paciente, precisamos lembrar que a nossa prática ela é uma prática sistematizada. Ela é uma prática que deve ser desenvolvida por meio de um processo de trabalho, né? Nesse nosso processo de trabalho, geralmente nós trabalhamos com o quê? Intervenção, diagnóstico e resultado. De uma forma assim bem sumarizada, é o que nós fazemos no nosso cotidiano, né? Pode passar esse também. No nosso processo de trabalho, que ele não vai ser diferente do processo de trabalho de nenhum dos profissionais de saúde, nós temos que lembrar que nós vamos operar essas 4 dimensões, né? Clínica, pesquisa, educação e gestão. Muitas vezes há um desequilíbrio. Às vezes a gente pende um pouquinho mais para o lado da gestão, não atua tanto na clínica. Às vezes a gente só faz a clínica, esquece da gestão e da liderança. Mas isso é do nosso fazer cotidiano. Nós é que temos que achar esse ponto de equilíbrio entre todas essas ações e incluí-las no nosso cotidiano. Dessas 4, quais vocês acham que é a menos desenvolvida pelos enfermeiros no cotidiano? Pesquisa. É triste, gente. Eu participei da coordenação da pesquisa do COFEM, lá no estado do Paraná. Essa que saiu o resultado agora, né, ano passado. E, assim, a competência menos desenvolvida de norte a sul do país pelos enfermeiros é a de pesquisa. Não só a de produzir, né, de não participar de pesquisa, mas a de consumir pesquisa para a sua prática, ou seja, de fazer uma prática baseada em evidências. Então, é por isso que eu faço questão de, às vezes, a gente separa e fica assim, mas né, por que eu estou vendo isso? Porque é interligado, faz parte do nosso cotidiano. Então, para a gente operar nessas 4 dimensões, a gente vai utilizar de tecnologias e de instrumentos, né? As tecnologias leves, leves, duras e duras, e o uso de instrumentos para produção de cuidado, prevenção e promoção da saúde, que nós podemos fazer por meio de consulta, visita domiciliar, abordagem de grupos, procedimentos, se for no hospital, vai depender, né, do local onde nós estamos desempenhando essa nossa prática clínica. E lembrar, né, que nós temos uma resolução do Conselho que normatiza essa prática, que normatiza a sistematização da assistência de enfermagem, que ela é obrigatória. Muitas vezes o enfermeiro faz de conta que não sabe que ela é obrigatória, mas ela é. É por meio dela que a gente trabalha, registra o que nós fazemos e confere, né, mais segurança, porque ela é uma metodologia científica, ela confere maior segurança para o paciente, qualidade da assistência e também maior autonomia ao profissional. Então, não dá para a gente fazer prática clínica sem utilizar dessa nossa sistematização da assistência, que às vezes na faculdade a gente fala, mas que chato isso, por que eu tenho que aprender esse negócio, né? Mas tem que aprender e tem que fazer e seguir fazendo para o resto da vida, né? Pode passar isso também. Então, lembrar que para a sistematização da enfermagem, a gente precisa assumir uma teoria. Qual vai ser a nossa teoria? Dependendo do local de trabalho que eu estou, ela pode mudar. Ela pode não se aplicar a mesma teoria para tudo, mas o importante é ter uma teoria e adotar e seguir na nossa prática. Depois disso, escolher as ferramentas de classificação. Qual eu vou utilizar?
Se eu estou na atenção primária, eu vou utilizar a CIPESC, provavelmente, a CIP. Se eu estou no hospital, eu posso usar a NANDA, a NIC, NOC, a necessidade básica de horta, tudo vai depender de qual teoria eu estou utilizando. E para o registro, para a evolução, também utilizar um sistema de classificação. O mais utilizado no mundo é o SOAP, e ele é o registro, né, das informações baseadas numa estrutura de dados subjetivos, objetivos, de avaliação e de conduta, e é universal. Se você quer fazer uma pesquisa sobre registros de evolução de enfermagem no mundo, por exemplo, é esse sistema que você vai usar. E muitas vezes as pessoas não adotam, né? Fazem lá um relatório de cuidado como se fosse um registro do cuidado prestado, quando não poderia ou não deveria ser se você estivesse usando uma prática baseada em evidências, né? Lembrar que precisa conhecimento para isso. Que conhecimentos? Primeiro, das teorias de enfermagem, do próprio processo, mas mais do que isso, para um bom cuidado clínico, é preciso saber semiologia, fisiologia e patologia, ou fisiopatologia. Como é que você vai prestar um cuidado adequado se você não domina essas 3 áreas do conhecimento, né? Então, não dá para esquecer de continuar estudando. Aquilo que a gente aprendeu no banco da escola, pronto, passou. Mas, para além disso, esse cuidado precisa ser essas informações precisam ser mantidas para o resto da vida profissional. E, claro, seguindo os princípios éticos e bioéticos e lembrando sempre, né, de humanizar o cuidado. Afinal de contas, somos humanos cuidando de outros humanos, né? Aqui, bem rapidamente, essas etapas, né? Não vou dar uma aula para vocês de SAI, mas lembrar, né, que justamente é um processo sistematizado, porque a gente faz levantamento de dados, a partir deles a gente faz um diagnóstico, planeja o cuidado, prescreve esse cuidado e avalia o cuidado que a gente prestou. Lembrando que no nosso caso é para o paciente e a família, né? Não trabalhamos só trabalhamos com um conjunto de pessoas, né? Pode passar. Como nós vimos, né, o ensino, nosso ensino, ele precisa melhorar. Em que sentido, né? Hoje está concentrado em instituições privadas, mas como eu disse, esse não é o problema. O problema é as nossas diretrizes curriculares não serem seguidas ou serem interpretadas de forma diferente. É por isso que esse momento de avaliar diretrizes é tão importante para que a gente avance nessa formação. O problema não é estar no ensino privado, o problema é ser diferente do ensino público. Então, nós precisamos balizar esse currículo para que ele realmente seja similar em qualquer tipo de instituição. O fato, né, de ser predominantemente no período noturno, com carga horária prática reduzida, no hospital na nossa área, temos um grande problema. Pediatria e neonatologia quase não são ensinadas nesses currículos. E se são, é um ensino só teórico, não tem prática. Não, nem no estágio curricular. Então, nós temos hoje no Brasil enfermeiros sendo formados sem saber prestar o cuidado para a criança, e para o neonato, e para o adolescente. Então, nós precisamos avançar nisso, isso precisa melhorar. E também aumentar, né, o número de residências e especializações. O que é necessário agora, nesse momento? Diretrizes curriculares únicas para todos, melhorar essa formação de base, mas também ampliar a formação especializada na nossa área de cuidado. Na nossa agenda de prioridades de pesquisa, essa é a agenda do Ministério da Saúde de 2018, não tem uma nova depois dessa, mas tem um material mais recente que eu já vou mostrar para vocês também. O que são tópicos, né, de pesquisa para a gente produzir evidências na nossa área por esse período, né, por agora? O perfil sociodemográfico e os fatores associados à mortalidade materna. Nós ainda não conseguimos reduzir a nossa mortalidade para a casa de um dígito, como deveria, né? Nós seguimos com uma mortalidade materna e infantil acima de 10 e tem que ser menos do que isso, né? E quando a gente olha isoladamente, é ainda pior, porque em algumas regiões do Nordeste, do Norte, ela é ainda maior. Basta olhar o que aconteceu com os índios Yanomamis, né, no final de uma gestão política e início da outra, né, que aí foi para a televisão, né, os pobres seres humanos morrendo de inanição, de doença, né, de falta de vacina, num país desse tamanho, como o Brasil. Como isso é possível, né? Então, esse é um dado que ainda precisa muito melhorar. Então, analisar a mortalidade infantil e a qualidade de vida das crianças com anomalias congênitas, esse é um tópico na pauta de pesquisa.
desenvolver e validar metodologia para captação precoce e estimar a prevalência de anomalias congênitas por agrupamentos da CID-10. Avaliação das crianças com a chamada STORC, né? A zika, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e o herpes, que não sei aqui no estado de vocês, mas lá no Paraná a gente teve um aumento de sífilis e continua aumentando, e todos os outros problemas de saúde seguem acontecendo. A analisar as alterações do crescimento e desenvolvimento, né, principalmente as associadas a essas patologias do grupo STORC. O perfil do acesso aos serviços de saúde para as crianças de 0 a 5 anos, desenvolver e avaliar instrumentos de monitoramento do desenvolvimento infantil do Brasil. Uma das coisas que menos é preenchida no cartão da criança é a escala de Denver de avaliação do desenvolvimento. A gente tem muitas publicações sobre a avaliação da consulta do enfermeiro, dos registros no cartão da criança, e todas mostram isso, que o desenvolvimento, se ele é avaliado, ele não é registrado. Eu quero crer que se ele não é registrado, ele não foi avaliado, né? Porque que a pessoa ia fazer e não ia colocar lá que fez, né? Então, é um problema que a gente precisa resolver. Análise do perfil dos egressos, né, que é o que a gente está fazendo agora na Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, e também a prospectiva de indicadores dos centros de parto normal habilitados pela Rede Cegonha. Para quem ainda está sem tópico de pesquisa, pode escolher aí da lista. Todos eles foram propostos aí pelo Ministério da Saúde como temas a serem desenvolvidos, né, daquele período para frente, né, ou seja, ainda precisam ser produzidos. Pode ir passagem. Aí esse outro material que eu falei para vocês, ele é uma versão preliminar de 2023, de uma análise da situação de saúde com enfoque na saúde das crianças. Então vamos ver os problemas, que aí vão ser desafios também para a pesquisa e para a solução, né, para o cuidado com essas crianças. Então, a desigualdade em saúde das crianças Yanomami, que eu acabei de comentar com vocês, a questão da alimentação não saudável. Então, hoje nós tivemos muita perda de poder aquisitivo e as crianças não comem, né, de maneira saudável todos os grupos de nutrientes, não, portanto, pode atrapalhar o seu desenvolvimento. As doenças crônicas não transmissíveis ainda presentes e aumentando, né, então é um tema que nós precisamos dar conta. A malária na região amazônica, a segurança nas vacinas, a mortalidade por causas acidentais, violência contra crianças. A professora Angélica escreveu um artigo na época da pandemia, né, em relação ao aumento das causas externas, dos acidentes, né. Esse é um tema que de lá para cá só vem aumentando. A saúde das crianças é relacionada à determinação ambiental, principalmente nesse período que estamos vivendo esses extremos, né? Tivemos desastres ambientais, tivemos a pandemia, olha o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul agora, um estado inteiro arrasado, né? Então isso não sai aí da pauta de pesquisa, né? Então aqui são mais temas para continuar produzindo evidências para melhorar o cuidado com as nossas crianças e adolescentes. E o nosso último enfoque, né, era a gestão. Lembra que eu falei de 4 pilares, né? Na questão da gestão, infelizmente, né, tudo que é produzido, todas as análises, todos os artigos, e aqui eu trago alguns para mostrar para vocês, estão mostrando o que, gente? Os nossos processos de gestão ainda são hierarquizados e centralizados. Então, a gente tem lá um chefe de enfermagem. Tudo é centralizado naquele chefe de enfermagem. Então, a equipe não é horizontalizada, é subordinada, não tem voz, não dá sugestões. A família, então, nem sequer é ouvida, né? Pode dar um palpite em relação ao cuidado que está sendo prestado. Então, esse modelo de gestão, ele gera desagregação de equipe, desmobilização para o trabalho, desgaste físico e mental, impossibilita a organização de parcerias no ambiente de trabalho. Eu mesmo não ia querer trabalhar num lugar desse, que horror, né? Então, o que o artigo mostra? Que é preciso investir em novas formas de gestão dos processos de trabalho que sejam construídas privilegiando as trocas interdisciplinares e a criatividade, para que as pessoas possam ser felizes no trabalho, né, gente? Pense como é que deve ser trabalhar num ambiente assim, né? E aí, um atrás do outro, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês, tem
trabalhado esses aspectos, que infelizmente, né, quando a gente fala de gestão do processo de trabalho, o enfermeiro é centralizador de decisões, centralizador de poder, né, não divide os assuntos, as responsabilidades, e aí as pessoas, né, não se sentem satisfeitas com o ambiente de trabalho. Ó. Essa dissertação de mestrado sobre a dinâmica de gestão, elaborada em 2011, mostrou um distanciamento entre o prescrito, que seria o ideal, e o real nessa prática de gestão, com falta de participação efetiva dos trabalhadores, a questão dos diversos vínculos, né, gente, que na nossa profissão é muito presente em função dos baixos salários, isso também dificulta que os processos de gestão eles sejam melhores. As diferenças salariais, de direitos trabalhistas, né? Carência de práticas de gestão que melhorem o serviço e, portanto, a saúde mental dos trabalhadores. O corporativismo profissional, que também dificulta a integração, porque nós somos uma profissão segmentada, né? Enfermeiros, técnicos, auxiliares, né? Então, o enfermeiro é o supervisor. Se o enfermeiro for amiguinho do pessoal técnico, ele não é bom líder. Geralmente essa é a ideia que percorre, né? E aí, se o enfermeiro assume uma postura de gestão mais extremista, digamos assim, aí ele é segmentado da equipe, daí os profissionais não conseguem encontrar um equilíbrio para que haja um processo de gestão que seja satisfatório para todos. É isso que os trabalhos têm demonstrado, né? Pode passar esse também. Aqui também, né, esse outro que foi uma unidade que tentou buscar aquela certificação ONA, né, que é uma certificação internacional, e mostrou a fragilidade nas práticas de gestão das pessoas como um dos empecilhos para conseguir essa certificação. Pode passar isso também. E aqui a gente tem, então, indicadores de gestão de pessoas, que seriam, né, ferramentas essenciais para o processo de trabalho. E esses resultados mostraram o quê? Que os indicadores mais presentes para processos de gestão foram a motivação no trabalho, rotatividade, dimensionamento, absenteísmo e presenteísmo, monitoramento de saúde, carga de trabalho, e que promover e manter a qualidade de vida é um desafio para o enfermeiro que assume a coordenação e a gestão, para ele motivar os seus trabalhadores, para conseguir avançar, né, para conseguir ter satisfação pessoal no trabalho, partilhando a responsabilidade e as adversidades que ocorrem entre todos e achando, então, um ponto de equilíbrio para o sucesso da gestão. Então, de forma bem rápida, né, en passant, assim, sumarizando um pouco as nossas 4 áreas de trabalho, é isso. Então, quais são as nossas perspectivas contemporâneas, né? Como avançar nessa produção de pesquisa, de melhorar a gestão, do nosso cuidado clínico? Acompanhar as inovações tecnológicas. Hoje em dia está mais fácil, né? Porque aí num clique do celular, vocês estão lá no ambiente de trabalho, está em dúvida de fazer alguma coisa, vou dar um Google aqui, ver se tem alguma coisa produzida sobre isso. E rapidamente, né? Não vale no TikTok, tá, gente? Não vale vídeo do TikTok de 2 minutos, tem que ser uma produção real, um artigo, né? Como vocês viram aqui, uma produção de pesquisa. Aí pronto. Chega lá a tecnologia e vocês passam a ser consumidores de pesquisa muito mais rápidos do que o tempo que eu trabalhava na UTI neonatal, gente, credo, não existia nem celular, né? Não tinha computador, nossa! Não tinha, só se você fosse na biblioteca da universidade para acessar o artigo, ainda tinha que agendar horário para conseguir usar o computador. Então, hoje em dia é muito mais fácil, né, para a gente seguir as inovações tecnológicas na nossa área, né? Investir em competências de gestão e liderança. Gente, todo mundo nessa sala é enfermeiro? Ou tem alguém que não é? Hã? Todo mundo é enfermeiro? Tem uns que é quase? Bem, tem os que já são e os que serão, não é isso? Pois é. E o que diz a lei do exercício profissional em relação ao enfermeiro mesmo? Sobre esse tópico aqui, ó, de gestão e liderança? Quem sabe? Ninguém? Hã? Não, ninguém sabe dizer.
Putz, vou ter que eu fazer essa fofoca para vocês? Vou fazer. A lei do exercício profissional diz que o enfermeiro é o responsável pela supervisão e gestão da equipe. Nenhum outro profissional da enfermagem pode trabalhar sem a supervisão do enfermeiro. Não pode, gente. Tá na lei, é lei. Aí vocês falam assim, putz, eu não consigo nem mandar meu gatinho descer da cama. Ele não me obedece. Como é que eu vou ser líder? Como é que eu vou ser gestor? As pessoas não nascem prontas, né, para isso. Algumas nascem, né? Desde pequenininha elas estão lá brincando com a boneca e dando ordem, assim como eu. Então, não é todo mundo, né? Aí tem que buscar essas competências, gente. E é muito tranquilo de buscar. Hoje em dia, se você procurar no Google ali um curso, um EAD de gestão e liderança, você acha. Claro que aí vocês têm que escolher, né? Melhor instituição, melhor curso, melhor custo-benefício. Mas a gente se prepara para isso, né? Não é à toa que eu tô aqui coordenando 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que eu ainda não fiquei doidinha, né, Angélica? A Angélica me conhece faz tempo, ainda tô sabendo quando é manhã, tarde e noite, né? Mas a gente tem que buscar as habilidades para isso, né? A gente não nasce pronto para fazer isso. Incorporar os resultados de pesquisa na prática. A gente não pode continuar fazendo coisa antiga porque, eu aprendi assim, eu sempre fiz assim. Uai, se tem novidade, né, eu pelo menos sou curiosa. Se eu sei que tem algo novo, eu vou atrás, eu quero saber como é que funciona. Né? Imagina, quando não tinha, a gente aprendia, sabe onde a gente aprendia a fazer injeção intramuscular? Na laranja. Na laranja. Gente, hoje em dia vocês têm simulador. Quem é que precisa aprender a fazer intramuscular na laranja, né? Então, faz sentido eu continuar fazendo uma coisa que tem uma inovação tecnológica? Nenhum sentido, né? Transferir o conhecimento produzido. E aí é nossa responsabilidade, né? É por isso que se me chama, eu venho, e se não me chama, eu me ofereço, né? Porque se eu estou estudando aquele tema e eu tenho com que contribuir para aquilo, eu não posso guardar isso para mim. A gente precisa difundir. É a mesma coisa vocês, no resultado de pesquisa de vocês. Não basta só publicar o artigo na revista. Ele tem que chegar no serviço, em quem realmente precisa. Como faz isso? Camelando, batendo, se oferecendo, mostrando, divulgando, contando como foi. Porque senão a gente não muda a prática. É preciso esse esforço. Adotar a tomada de decisão coletiva e assertiva. Eu falei agora há pouco, né? Uma sociedade como a nossa não se faz só, nós somos muitas cabeças trabalhando juntas e precisamos de mais. Então, quem de vocês queira trabalhar conosco, venha, será bem-vindo. E é assim que a gente avança na nossa prática. Incluir a equipe no processo reflexivo com comunicação intensa e dialógica. É pelo diálogo, pela comunicação que a gente avança. E se a gente não inclui todo mundo, tem que combinar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na nossa residência, nós acabamos de desenvolver o protocolo operacional padrão para hora ouro do recém-nascido. Já ouviram falar na hora ouro? Todo mundo? Bem, a gente não tinha ainda um protocolo operacional padrão. O que nós fizemos? Nas aulas com os residentes, utilizando metodologia ativa, nós fomos em busca das melhores evidências para cada um dos itens do protocolo. Por exemplo, clampeamento oportuno do cordão umbilical. Artigo que diz que sim, artigo que diz que não. O que a gente fez? Botou lá todas as evidências até chegar a um consenso. Vai fazer o clampeamento oportuno do cordão. Por quê? Porque o custo-benefício de não fazer, né, pende mais para fazer. Aí, uso da credeização, ou hoje em dia da iodopovidona no olho da criança, né? Aí põe o iodopovidona no olho de toda a criança. Mas, gente, para que usa? Quem sabe dizer para que usa isso? Para quê? Mas essa conjuntivite ela é causada por quem? Secreção vaginal. Faz sentido eu colocar o colírio no olho da criança que nasceu de parto cesariana? Não, né, gente?
Aí estava lá no protocolo operacional padrão, toda criança que nascia com os olhos pintados. Então, vejam, são muitas mudanças para fazer no ambiente de trabalho. Adianta eu, com os residentes, fazer esse protocolo e colocar lá e dizer, ó, agora vocês têm que seguir esse protocolo? Vocês acham que essa prática ia mudar? De jeito nenhum. O que a gente fez? Elaborou o protocolo, mandou para todo mundo, do funcionário da limpeza ao residente, ao pediatra, todo mundo. Entrava lá na unidade para trabalhar, recebeu o protocolo para ler e dar opinião. E foram muitas opiniões. Aí o que a gente fez? Uma rodada de síntese. Aí mandou de novo para todo mundo. E assim nós fizemos umas 2 ou 3 vezes, até ele ficar pronto. Isso foi com a turma do ano passado. Agora eu estou dando aula já para os que eram os R1s, agora são os R2, né? Agora eu estou lá com os R1s novamente. Olha que surpresa, gente. Todo mundo usa o protocolo. Até as pediatras que estão lá há 70 anos, que não sei por que não aposentaram ainda, usam o protocolo. Mas vejam, ó a trabalheira que deu para isso aqui, ó, acontecer, ó. Se você não inclui a equipe nesse processo, você não consegue mudar comportamento. Eles precisam se sentir partícipes para que isso aconteça. A família, gente, no cuidado. Estamos falando do cuidado com neonato e com criança. A família precisa fazer parte disso. De todo e qualquer procedimento que a gente vai fazer, mudança, inovação tecnológica, né? Vai mudar alguma coisa na rotina da unidade de pediatria? Ouve a família. Primeiro de tudo, eles têm muita contribuição para dar. Onde eu vejo que a família é menos ouvida? Cuidado da criança com condição crônica. A criança está em casa com traqueostomia, com gastrostomia, tudo, ventilador, a mãe que cuida. Aí ela entra no hospital, a enfermagem se apropria do cuidado. E a fisioterapia, não só a enfermagem. Aí a mãe fica lá com o olho desse tamanho do lado para ver se você está fazendo certo, né? E às vezes ela até fala, não faz assim, eu estou acostumada a fazer desse outro jeito em casa. As pessoas escutam? Não escutam. Mas eu fico tão brava quando eu vejo isso. Porque, gente, quem que cuida em casa? Né? É a mãe, é ela que faz. Por que quando ela entra no hospital, pronto, o conhecimento dela não serve mais? Né? É aí que a gente mais vê como a gente não ouve a família. Então, nós precisamos avançar nesse aspecto também. Transpor as evidências em prática e a prática em evidências. Se a gente vê que faz alguma coisa e dá certo, vamos mostrar isso para o mundo. Vamos produzir conhecimento em relação a isso. Vamos fazer pesquisa, vamos fazer grupo de comparação e mostrar, né, que esse resultado funciona em detrimento desse. E mostrar o que a gente faz, né? Que a gente faz pouco. Se apropriar da ética e da bioética, porque sem isso, né, a nossa prática não funciona. E o brincar, gente. A gente não pode esquecer do brincar no cuidado do nosso grupo. Ele está presente em tudo. Tanto que o nosso livro, né, do brinquedo terapêutico está presente para os sócios lá gratuitamente e mediante doação para quem não é sócio da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, tá? E para finalizar, né, dizer para vocês, terminando a formação de vocês, venham se qualificar. A SOBEP é a sociedade brasileira que titula o enfermeiro pediatra e neonatologista vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem. Terminou a residência de vocês, terminou o mestrado, atuam já há algum tempo na unidade, venham fazer a prova. A gente faz a prova geralmente a cada 2 anos, por ocasião do congresso, já que vocês vão lá apresentar o resultado do trabalho de vocês, né? Já se inscrevam e façam a prova de titulação. Lembra que eu comecei mostrando isso, como era importante essa formação certificada para que a gente tenha maior qualidade no nosso cuidado? Participem das associações de categoria profissional. A gente é mais forte quando trabalha dessa forma, conjuntamente, né, nos unindo como uma corporação realmente, né? Nós temos mais força na tomada de decisão quando a gente faz isso. Participem nos eventos promovidos pelas associações profissionais. Se insiram na produção de pesquisa e validação da prática junto com os pares de vocês.
e trabalhem junto com o sistema COFEM-CORENS para adotar a prática especializada, para estimular que as instituições, ao contratar, contratem os profissionais especializados para atuar nas áreas de neonatologia e pediatria. Então, esse é um trabalho que ele é de todos nós. Nós todos temos que pressionar para que isso aconteça. Ninguém vai nos dar isso de presente, né? Se a gente não correr atrás, isso não vai acontecer. Então, gente, prática baseada em evidências, né, que é o enfoque do nosso tema de hoje, ele está presente no nosso cotidiano todos os dias. Vocês não precisam fazer um curso de prática baseada em evidências, vocês têm que produzir as evidências da prática de vocês. Como a gente produz evidências? Com uma boa prática clínica, produzindo pesquisa sobre aquilo que a gente faz e divulgando para os nossos pares. E, claro, consumir pesquisa. Já foi feito? Vamos nos apropriar desse resultado, vamos implementar aqui para a nossa prática clínica. Então é isso, ó, participem, juntos nós somos mais fortes e muito obrigada. Muito poucas, viu, gente? Nossa formação aqui no Brasil é muito boa, principalmente essa, né, integral, que está aqui nas universidades públicas. Vocês não têm ideia de quantos colegas brasileiros trabalham nos Estados Unidos. Só eu tenho uma rede assim que inclui uns quantos. Agora mesmo eu estou aqui e hoje é o dia da minha disciplina no mestrado que chama Políticas de Saúde e Atenção Primária. E eu estou com um colega brasileiro, formado na Universidade Federal do Paraná, que mora e trabalha há 35 anos nos Estados Unidos, fazendo live com os meus alunos de lá, com a minha colega coordenando essa prática. Então, assim, é muito pouca diferença, gente. Qual que é a diferença? Dominar a língua, claro. Você não vai conseguir trabalhar no país estrangeiro se você não for fluente naquela língua. Essa eu vejo que é a principal barreira. Aqui no Brasil, né, principalmente as nossas camadas assim, de classe média e um pouco mais baixa da população não tem acesso a um bom estudo de línguas, embora tenha no currículo da escola. A gente não sai da escola fluente em inglês, infelizmente, né? Então, isso é uma barreira. E chegar lá e se você estuda, porque você vai fazer uma prova para reconhecer a sua formação. Então, se você estuda a prova, se você conhece o processo, você vai precisar fazer a tradução do seu diploma, né? Então, se você se inteira desse processo, faz o processo como precisa, geralmente em menos de um ano você já fez a revalidação do seu diploma para atuar nos Estados Unidos, por exemplo. Mas não só nos Estados Unidos, gente, não sei se vocês sabem, tem um convênio da Embaixada Alemã com o COFEM para a migração de enfermeiros para a Alemanha. A Alemanha tem carência de enfermeiros. E aí, como que isso acontece? Eu tenho contato com um colega agora, porque eu estou fazendo um estudo sobre isso, de um outro grupo de trabalho, e tem um colega que ele está em São Paulo, fazendo o curso de línguas, porque primeiro precisa falar para daí ir. Então, aqui no Brasil, eles fazem o curso de línguas, e aí migram para lá e já começam a trabalhar. Então, tem muitas possibilidades para sair do Brasil, mas a primeira dificuldade é, se você não for fluente na língua para onde você quer ir, isso vai dificultar o processo. Sendo fluente na língua, a nossa formação é muito boa. Não precisa fazer complementação de formação chegando lá. Isso para além de residências ou especialidades? Para qualquer área que você queira. Tá. Como incentivar a pesquisa ou a pesquisa prática baseada em evidências na enfermagem pediátrica e neonatal? E se a senhora tem exemplos também, algumas experiências? Sim, ó, claro. Eu acabei de contar uma aqui para vocês, né, com o uso da elaboração do protocolo da Hora Ouro, né? Lá nos nossos programas de pós-graduação, a gente só trabalha com prática baseada em evidência para tudo que vai mudar de coisa
né, procedimento que vai ser implementado, rotina que vai mudar, processo de trabalho que vai ser diferente. Tudo que a gente vai propor mudança, a gente propõe com a utilização da prática baseada em evidência. Assim, ó, vai mudar um item de um procedimento. Por exemplo, sondagem vesical em criança. Sondagem vesical em criança tem aí uma certa resistência entre testar o balonete antes de colocar a sonda de demora e não testar. Já ouviram falar sobre isso? Isso é meio polêmico. Se você vai insuflar o balonete primeiro e vai inserir a sonda ou se você não vai. Aí a gente foi elaborar a técnica para o ensino lá na pediatria e fizemos a busca de evidências para ver o que a gente ia orientar em relação a isso. Não há consenso. Muitos países não adotam insuflar o balonete para testar antes de passar a sonda. Muitos adotam e falam que se não fizer isso, corre o risco, né, de você fazer o procedimento mais de uma vez na criança, porque o balonete pode estar furado ou pode se romper na hora que você injeta o líquido e você perde o procedimento. Isso é traumático para a criança. Não há consenso. O que a gente fez? Escreveu, né, toda a busca da literatura que fez e deu esta conclusão. Não há consenso, portanto, segue a rotina da instituição. Qual era a rotina da instituição? Insuflar o balonete. Enquanto não houver consenso, entende? Então, é assim que a gente usa a prática baseada em evidências, né? A gente não... eu acho que assim fica melhor. Se você acha e não tem evidência, produza o estudo, que também é possível. Produz como? Grupo, né? Estudo de caso-controle. Um grupo, caso que você vai testar o procedimento novo, o controle vai seguir fazendo aquilo que você já faz. Pesquisa clínica na enfermagem ainda é muito pouco, a gente precisa aumentar isso. Outro exemplo para vocês, dermatite de fralda. Eu tenho um artigo publicado sobre isso com uma aluna da graduação. A gente validou uma escala para avaliar a gravidade da dermatite, porque a gente não tinha essa avaliação no Brasil. Tem dermatite. Tá, e daí? Faz o quê? Não, a criança já está tomando antibiótico, não precisa tratar com nada. Mas, pelo amor de Deus, ela está fazendo assadura justamente porque ela está tomando antibiótico, né? Como não faz nada? E aí virou um assunto para prática baseada em evidência. O que a gente fez? Foi procurar, ver se tinha instrumentos para essa avaliação. Encontramos um instrumento elaborado por um finlandês nas Filipinas. Aí em inglês. Aí pedimos autorização para validar, validamos a escala, está publicada na SOBEP, se vocês quiserem, na revista SOBEP, se vocês quiserem utilizar. Bem, aí, e agora? Uma vez que a gente sabe estimar a gravidade da dermatite, qual é o melhor tratamento? Não tem. Não tem na literatura um artigo de evidência de tratamento. Aí a gente falou, vamos produzir. Aí a gente até elaborou o protocolo do estudo, né, de caso clínico, testando podiostomia, laser e o tratamento usual da unidade, que era aquela mistura de pomada que põe lá num copinho que você nem sabe o que tem lá dentro, né? E dá lá para a mãe passar. Mas aí a minha aluna fez o quê? Casou, engravidou e não continuou o estudo. Aí eu tô lá com o protocolo montado, mas ainda por produzir a evidência, né? Então fica aí a dica para quem quiser trabalhar com isso, tá? Então, acho que esses exemplos são suficientes. Como as práticas avançadas em enfermagem podem ser inseridas na assistência do enfermeiro pediátrico neonatal? Essa pergunta é bem importante. Prática avançada, gente, ela está no nível da formação especializada, ela não está no nível da graduação. Então, a recomendação do Conselho Internacional de Enfermagem qual é? Se você quer ser um enfermeiro de prática avançada, você precisa se capacitar para isso. E a formação existe? Não aqui no Brasil, infelizmente, né? A gente propôs 5 programas de mestrado para CAPES no APCN passado, nenhum foi aprovado. Mas vamos vencer essa resistência também, né? Um dia desse a gente consegue aprovar. Então tem que buscar essa formação fora. A mais forte, né, tem mais de 400 programas de pós-graduação em prática avançada nos Estados Unidos. De novo, precisa falar inglês, né? Aí, essa formação, a recomendação é que ela seja no mínimo no mestrado,
mas a partir de 2024, a Associação das Faculdades Americanas já recomenda que seja ao nível do doutorado. Mas, claro, aqueles que ainda tinham mestrado vão poder continuar trabalhando. O que contempla essa formação? Prática clínica ampliada, ou seja, ela tem um número mínimo, no mínimo 500 horas clínicas, só fazendo cuidado das crianças para você poder avançar nessa certificação. Então, é isso, a prática avançada, ela está no nível, né, da formação, da expertise, né, da formação aprofundada naquela área do conhecimento. E aí existe para o enfermeiro o artigo da prática avançada da neonatologia, já está publicado na revista da SOBEP, vão lá ler. Foi produzido por um colega lá da Holanda, que é um enfermeiro neonatologista de prática avançada, e aí ele escreveu o artigo, então, contando como é o cotidiano de trabalho de um enfermeiro de prática avançada neonatologista. O da pediatria vai sair agora, que é esse que eu tenho que revisar. Mas esse já está publicado, vão lá para ler, que daí vocês vão ter uma ideia bem bacana de como que é, desde a formação, até a regulamentação, a acreditação, né, e o que ele faz. Existe alguma conduta que nós, enquanto gestão de um serviço de saúde, podemos fazer para incentivar os profissionais das equipes a basear a sua prática em evidência científica, fazer esse consumo? Opa, certeza. Quem aqui é da gestão? Ninguém? Você? Hã? É tudo? Ó. Gente, olha só. Do meu ponto de vista, e é esse que eu posso dar para vocês, ter a gestão como parceira já é meio caminho andado para a gente implementar essa rotina, né, de produzir evidências. Você percebe que alguma coisa não está dando certo. Quando a gente está trabalhando, a gente vê isso todos os dias. Eu faço e aquilo não dá resultado. Se não dá resultado, opa, alguma coisa está errada. Vamos ver se alguém faz diferente? Vamos ver se alguém faz melhor? Então, já levar isso para a gestão do princípio, né? Olha, essa prática não está funcionando por isso. Então, eu vou precisar ir 1 horinha do meu dia para eu poder entrar aqui no computador e ficar procurando se existem. E assim, gente, procurar tem que ser procurar em base de dados, né? Não é, eu falei antes, dá um Google que você acha, né, brincando com você, mas onde é que a gente procura? Procura no PubMed, procura na Web of Science, procura no Lilacs, né? Procura na base de dados, coloca lá a palavra-chave do que é aquele seu problema. Se tiver alguma coisa produzida sobre isso, vai aparecer. Às vezes está numa língua que a gente não domina, né? Mas hoje em dia, gente, o recurso de tradução dos aplicativos mudou muito. Ele está bem mais avançado do que há 10 anos atrás. Você põe o texto lá, pede para fazer a tradução, né? O seu próprio sistema operacional, né? Se vocês usam Windows, baixa lá o texto, ele já pede se quer que traduza para o português. E aí você consegue consumir essas pesquisas para trazer para o seu cotidiano. Aí, isso, nesse momento, você está só consumindo. Mas a hora que você escreve um novo procedimento operacional padrão, por exemplo, incorporando essa evidência, aí você já está transformando a sua própria realidade, né? Você deixa de ser só consumidora, mas você já está sendo propositora de uma nova prática que foi baseada na evidência que você pesquisou. E aí, claro, né, ter a gestão do lado para fazer isso, porque aí você produziu. Aí você leva para a gestão, né? Olha, eu encontrei isso, podemos implementar? Se a gestão está junto desde o começo, ela vai dar o suporte para essa mudança, né? Ao passo que se você sozinho tenta fazer, muitas vezes esbarra na gestão e aí não consegue implementar. Então, o ideal, do meu ponto de vista, é envolver a gestão desde a ideia. Teve a ideia, vai lá na porta do chefe e diz, olha, tive essa ideia, posso avançar? O que as pesquisas mostram, gente? Falta de tempo. Como o enfermeiro, ele geralmente é multitarefas no serviço, ele cuida desde a lâmpada que queimou, até o pessoal da equipe que não veio, né? A prescrição do cuidado e fazer o seu cuidado,
ele acaba priorizando as duas outras dimensões do cuidado, que são a assistência e a gestão. Então, essa rotina, esse fazer cotidiano, com essa demanda multitarefas para o enfermeiro, acaba atrapalhando que ele tenha tempo para fazer educação em saúde com a família, com o paciente, com a equipe. Muitas vezes ele vê que a equipe está fazendo errado e aí ele fala assim, vou fazer uma reunião com a equipe, e não muda e as coisas seguem sendo feitas, né, de uma maneira que não seria mais adequada. E pesquisa, então, minha filha, depois que ele foi embora do turno de trabalho, ele quer mais deitar a cabeça no travesseiro ou sair fazer outra coisa, desestressar, né? E aí a pesquisa não é feita mesmo. Então, é a falta de tempo mesmo, né? Esse processo de trabalho que não é ordenado, que dificulta que o enfermeiro desenvolva a competência de pesquisa no cotidiano. Isso é o que as pesquisas têm mostrado. Essa é uma boa alternativa, gente. Essa integração academia-serviço, ela ajuda muito nessa hora de desenvolver a competência de pesquisa, né? Então, esse é um bom caminho, geralmente, né? Fazer essa integração. A relação existe, essa é uma pergunta bem bacana, obrigada por perguntar. A gente faz já há 2 anos o Fórum das Residências. Então a gente tem, não sei se a residência de vocês já participou, se não participou, participe, né? A gente está organizando o fórum desse ano também. E nesse fórum a gente debate as residências, debate o currículo, as competências, e esses debates eles são publicados depois na revista SOBEP. Se vocês entrarem na revista, vocês já vão encontrar a publicação. E agora, depois do resultado da pesquisa, assim que a gente conseguir, né, fazer a avaliação de todos os projetos pedagógicos, aí a gente vai enviar o resultado para a Comissão Nacional das Residências, sugerindo, né, a adoção das competências mínimas, né, para a formação do enfermeiro pediatra e neonatologista. Então, a pesquisa tem essa finalidade, embasar a nossa tomada de decisão para encaminhar para a Comissão Nacional das Residências do Ministério. Então, existe e estamos aí, atuando fortemente para avançar. Eu suspeito que depois que eles sentiram o cheirinho do bolo, ninguém quer perguntar mais nada. Perguntas? Não? Então eu gostaria de agradecer a professora Beatriz pela brilhante explanação. E foi realmente incrível, foi assim, né, motivador, desafiador, inovador, né? Tudo que a gente ouviu. E agradecer a vocês por terem vindo, mais uma vez toda a equipe, né, todos os alunos que contribuíram, que ajudaram, que participaram, tá? E a gente queria dar uma pequena lembrança para vocês, deixar para a Fernanda. Oh, mas que bonitinho isso, gente! Foi preparado com muito carinho pelos alunos. Oh, meu Deus! Esse aqui, os alunos prepararam com muito carinho para você. Ah, que lindo! Uma taça do Levinho! Oh, meu Deus! Que bonitinho! Muito obrigada, gente!